Outra questão que cumpre aqui analisarmos diz respeito aos princípios constitucionais, tá? Então, são as últimas questões teóricas antes da gente entrar na análise dos artigos da Constituição, né? Porque o artigo 1º ao 4º da Constituição trata dos princípios fundamentais do Estado brasileiro. Então nós temos que entender o que são princípios, né? O que poderíamos então compreender pelas essas expressões aí, princípios constitucionais, ok? Temos então que, antes de qualquer coisa, conceituar o que seria um princípio constitucional, tá? Princípio constitucional, pessoal, nada mais representa do que aqueles valores, aqueles fundamentos, aquelas verdadeiras regras mestras, né, que servem de base, que servem de alicerce para a criação de todas as normas do ordenamento jurídico, que servem de base, de alicerce na aplicação de todas estas normas do ordenamento jurídico pelo intérprete, tá? Inclusive as normas da Constituição, tá? Porque, como nós vimos, elas foram elaboradas de acordo com determinados valores, né? Com determinados princípios que serviram de base, que orientaram os legisladores na edição do texto constitucional de 88, ok? Segundo nos fala o Karl Lawrence, né, no seu livro de Metodologia e Ciência do Direito, ele menciona que os princípios constitucionais são normas de grande relevância para o ordenamento jurídico, na medida em que estabelecem fundamentos, base normativa para a interpretação e para a aplicação do direito, deles decorrendo direta ou indiretamente normas de comportamento. Tá? Então, as normas de comportamento que são criadas, né, que são nada mais do que as normas jurídicas que regem o comportamento dentro da sociedade, né, elas são criadas com base nesses princípios, nesses fundamentos normativos, né, que são os princípios constitucionais, ok? Ainda sobre princípios, temos que mencionar que eles têm grande carga valorativa, né? Nós falamos do preâmbulo, é que o preâmbulo ele tem essa característica, ele anuncia ali princípios, né? Como os da igualdade, princípio da igualdade, né, pessoal? Princípio do Estado democrático, então o princípio da democracia. Tá? Então esses valores, né, já são também expressados no preâmbulo. Tá? Então o princípio, né, representa um valor como esse. Eles demonstram esses valores fundamentais de um Estado, bem como o posicionamento político das autoridades do Estado em cada momento da história. Tá? Então eles são preceitos, né, normativos de grande carga valorativa, porque eles vão representar esses valores fundamentais para o Estado em cada momento histórico. Tá? E aí eu exemplifico para vocês. Se a gente pegar o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, né, e pensarmos na aplicação desse valor, que a igualdade é um valor social, né? Nós temos igualdade entre marido e mulher, nós temos igualdade de sexo, né? Nós temos igualdade de etnia, né? Não há diferença em razão da etnia, da raça, todos gozamos dos mesmos direitos, né, perante a lei no Estado brasileiro. Nós temos igualdade salarial entre trabalhadores jovens, trabalhadores idosos, trabalhadoras mulheres, trabalhadores homens. Tá? Então, o princípio da igualdade ele é um valor geral, né, de aplicação geral dentro do Estado brasileiro. Mas pensando no princípio da isonomia e sua aplicação nos casos de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós falamos que os princípios eles demonstram os valores, né, dentro do Estado, os valores que permeiam a sociedade em cada momento histórico. Se a gente for pensar na possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, se nós pensarmos eles nessa questão há 20 anos atrás, né, era algo que era inconcebível dentro do Estado.
Não adiantava argumentar que isso ofendia o princípio da igualdade, porque o entendimento era que não havia possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? O entendimento de que a família se constituía apenas pela união entre homens e mulheres. E a possibilidade e a admissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ela se deu em razão da provocação do Poder Judiciário, né, a analisar o princípio da igualdade, que na verdade estava sendo ofendido quando pessoas de sexo distinto poderiam adquirir um matrimônio e pessoas do mesmo sexo não poderiam constituir uma família e também adquirir um matrimônio. Tá? Então, aquele valor da igualdade que há 20 anos atrás era interpretado naquele momento histórico como nenhuma ofensa ao princípio da igualdade, porque família só se estabelece entre homens e mulheres, né? Esse mesmo valor, num outro momento histórico, nos dias mais atuais, né, passou a ser interpretado de uma outra maneira. Né, o posicionamento político das autoridades passou então a ser orientado pelo valor da igualdade sobre um outro viés. Um viés de que as pessoas do mesmo sexo estavam sofrendo com uma desigualdade no seio da sociedade, quando elas não poderiam constituir uma família através de um matrimônio, né, através de um casamento civil. Tá? Então, esse valor fundamental para o Estado, que era a igualdade, quando se falava em igualdade no direito civil ao matrimônio, esse mesmo valor, ele só passou por uma evolução, ele passou por uma nova visão política, ele traduziu um novo posicionamento político que o Estado assumiu em outro momento histórico. Mas o princípio era o mesmo, era o princípio da igualdade, ok? Um outro exemplo, o princípio da presunção da inocência, né, pessoal? E a possibilidade de prisão em segunda instância, a chamada prisão antes do trânsito em julgado da sentença, tá? Tem até aí uma menção entre parênteses no slide de vocês, no slide 128, ainda em análise pelo STF. Agora não está mais em análise pelo STF, o STF já voltou e decidiu, né, pela impossibilidade novamente da prisão em segunda instância, tá? Foi um voto por maioria, né, mas volta a prevalecer o entendimento anterior de que só se pode ir preso quando a sentença não cabe mais recurso algum, quando ela então transita em julgado. Tá? Mas essa questão está em análise no Poder Legislativo, tá? Tem um projeto de lei, eu não sei se está na Câmara ou no Senado, que pretende permitir a prisão após condenação em segunda instância. Então, o que o STF voltou atrás do seu entendimento anterior, né? O Legislativo agora transformou num projeto de emenda à Constituição, na verdade. Tá? A emenda à Constituição que vai modificar essa questão da presunção da inocência, porque o princípio da presunção da inocência é o mesmo, só que vai passar a ser considerado não mais inocente, ou melhor, não mais presumidamente inocente, aquele que já teve condenação em primeira e segunda instância. Tá? Então o valor, ele muda a forma de ser interpretado em cada momento histórico, né, de acordo com o posicionamento político adotado pelo Estado, nesse caso pelo Poder Judiciário e agora por outro poder político que é o Poder Legislativo, né, querendo então fazer com que esse valor que é a presunção da inocência passe a ser vista de uma outra maneira nesse momento histórico em que nós estamos vivendo. Tá? Então, retifiquem aí o slide de vocês, onde está ainda em análise pelo STF, coloque em análise pelo Poder Legislativo, tá? Que a gente sabe que essa proposta de emenda está em discussão no nosso Legislativo Federal, beleza? Segundo nos fala o Barroso a respeito dos princípios, né, trazendo aí uma definição, uma explicação melhor do que seriam esses preceitos gerais, abstratos, que representam próprios valores, né, sociais dentro do Estado. Diz o Barroso, o nosso ministro Barroso, que os princípios, notadamente os princípios constitucionais, eles são a porta pela qual os valores passam do plano ético para o mundo jurídico.
ou seja, aqueles valores, né, que permeiam ali a moral, a ética, o juridicamente correto, a partir do momento em que eles são trazidos para a Constituição, passam a ser princípios constitucionais, esses valores passam a se integrar ao mundo jurídico, eles passam a fazer parte das normas jurídicas que regem o Estado. Tá? Então, esses valores que permeiam a sociedade, quando eles são trazidos para a Constituição, eles deixam de ser valores apenas previstos no plano ético, no plano do moralmente correto, né, para serem verdadeiras normas jurídicas, integrarem o mundo jurídico, o ordenamento jurídico do Estado, né? Diz ainda o Barroso que os princípios eles deixaram de ser, como era antigamente, uma fonte secundária e subsidiária do direito para serem alçados a um patamar de superior, né? Eles foram colocados no verdadeiro centro do ordenamento jurídico. E ali eles vão se irradiar por todo o ordenamento, influenciando a interpretação e a aplicação das normas jurídicas em geral e permitindo uma leitura moral do direito, uma leitura de acordo com esses valores moralmente corretos, esses valores que servem de orientação, né, que são os princípios. Tá? Então, eles serviam apenas como fonte secundária para interpretar as normas. Agora, agora que eu digo é no momento mais recente, o nosso chamado neoconstitucionalismo, né? O neoconstitucionalismo não colocou a Constituição num patamar superior e ela acaba se irradiando por todas as demais normas que integram o ordenamento jurídico. Isso se deu pelo fortalecimento dos princípios. O neoconstitucionalismo se dá pela carga valorativa dos princípios, que são considerados valores superiores e que devem então orientar a interpretação de todo o direito. Como diz aqui o nosso ministro Barroso, se irradiam por todo o ordenamento jurídico, influenciando a interpretação e aplicação das normas em geral, de todos os demais ramos do nosso direito. Então, os princípios, eles servem como um verdadeiro valor norte, né, que pode mudar em cada momento da evolução social, da própria evolução do Estado, ok? Feito essas considerações, volto no próximo vídeo para distinguir princípios de regras.